A escrita não surgiu de forma para escrever poemas, declarações de amor, nada disso. A escrita surge para controlar esse fluxo daquilo que é produzido no campo, que é controlado pelo Estado e que é distribuído para a sociedade. Não muito romântico, mas o surgimento do Estado, essas primeiras civilizações, vai ter como origem isso. Mas quando surge a escrita, surge aquilo que alguns chamam de história, porque a pré-história é o momento antes da escrita. Mas aí a coisa é diferente e a história continua. E agora vou apresentar para vocês algumas dicas de estudo. Caríssimos, a minha dica de estudo de hoje, dessa aula de pré-história, podia ser muitas coisas, mas de uma coisa que vai complementar bastante, é o debate entre criacionismo e evolucionismo. Nós vimos no processo de hominização como o homem se formou naquilo que ele é. Agora, isso é algo visto do ponto de vista científico. Há, até os dias de hoje, um duelo entre duas correntes. O criacionismo, que prega que o homem surgiu de acordo com a versão da Bíblia, isto é, a história de Adão, ou o evolucionismo, a ideia do Charles Darwin, que fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, que o homem nada mais é do que um fruto da evolução das espécies. Pois muito bem, esse debate, que é muito interessante, e é um debate atual de algo que pega para a história, você pode encontrar no filme O Vento Será a Tua Herança, do diretor Stanley Kramer. O filme retrata a história real do professor Scorpes, que em 1925, lá nos Estados Unidos, foi preso por ensinar a teoria da evolução das espécies do Darwin em sala de aula. Foi preso, foi julgado, houve uma grande mobilização lá nos Estados Unidos contra isso, mas foi condenado, porque ensinou que o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum, que ensinou a teoria do Darwin, ao contrário das teorias criacionistas que têm um cunho religioso. Um bom filme para mostrar que muito daquilo que a gente viu em pré-história ainda existe nos dias de hoje. Bem, pessoal, mas é isso. A gente se vê por aí. Grande abraço. Na aula de hoje estudamos a pré-história. Falamos sobre o processo de hominização. O processo de hominização é quando o homem adquire as suas características atuais. Deixa de ser um animal como qualquer outro na natureza e passa a adquirir características especiais que o tornam, digamos assim, um animal que domina a natureza. Estudamos o período paleolítico. O paleolítico, período de maior duração da história, da pré-história e da humanidade, ele se caracteriza por ser o período do homem caçador, pescador e coletor, isto é, o homem nômade, que não está fixo porque não domina a agricultura não é desse período, mas um homem que consegue dominar o meio natural através de conquistas, por exemplo, que é saber utilizar o fogo. E aprendemos sobre o período neolítico. O neolítico, período da pedra polida, é quando ocorre a revolução agropastoril, isto é, quando surge a agricultura, quando o homem consegue dominar o meio natural plantando os alimentos e pastoreando os animais. Ele se sedentariza. As transformações do Neolítico vão ser responsáveis pelo surgimento da escrita, pelo surgimento do Estado e das primeiras civilizações. Bons estudos! Salve, caro professor. Algumas recomendações, pelo menos pontos de vista meu, a respeito de como poderia ser tratada essa matéria. Acho que o interessante da pré-história é pensar o seguinte: nem tudo que parece é, nem tudo que é óbvio é natural, isto é, existiu sempre. Isso é importante passar para o aluno. Importante passar para o aluno, por exemplo, que a agricultura surgiu em determinado momento e provocou grandes mudanças.
O Estado surgiu em um determinado momento e provocou grandes mudanças. A escrita surgiu em um determinado momento e provocou grandes mudanças e alterações. O mesmo com a nossa constituição física, o processo de hominização, como o homem tornou-se aquilo que ele é. Algo interessante para ser tratado. Um outro detalhe mais específico da Revolução Neolítica é tentar fazer um paralelo entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial. Isso está no material didático. Perceber que elas foram os dois grandes saltos produtivos da humanidade. Isto é, com o surgimento da agricultura e com a indústria fabril, nós temos aqui saltos imensos, saltos significativos, a humanidade se transformou depois disso. Bem, e por fim, não deixe de trazer a pré-história para os dias de hoje. Difícil, mas nem tanto impossível. Um exemplo disso, a polêmica criacionismo-evolucionismo. Isto é, se o homem surgiu de acordo com o texto bíblico ou se o homem surgiu de acordo com a ciência, de acordo com a tese do Darwin. Acho que é interessante levar isso, porque isso é ponto ainda em discussão nos dias de hoje, tanto nos Estados Unidos como em algumas partes do Brasil de atualmente, né, com alguns casos a respeito. Bem, mas o professor sabe muito bem lidar com seus pupilos, espero que tenha boa sorte nessa matéria e a gente se vê por aí. Grande abraço.